Prepare-se, pois está começando o podcast do Movimento Conservador. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Movimento Conservador. Neste podcast traremos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil e sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre, claro, pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, comente, sugira temas e compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. E antes de iniciarmos as apresentações, gostaria de agradecer ao queridíssimo amigo Romanini, que faz a arte das thumbs deste maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele na descrição e o link para conhecer a loja mais vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixa de conferir, tem muita coisa bacana por lá. E o nosso convidado da semana é colunista no Senso em Comum, no Diário do Observador. Também desenvolve podcasts para o Oliver Talk e dá algumas palhinhas lá no Guten Morgen. Ele é professor de filosofia e se tornou um dos analistas políticos experts para se tratar de política externa no Brasil. O nosso convidado da semana é André Assi Barreto. Fala, André. Oi, Tef, tudo bem? É um prazer estar aqui no podcast do Movimento Conservador. Quero agradecer o convite para a participação. E é isso aí, vamos contribuir um pouco aí para um debate importante que sempre requer esclarecimentos. E eu, Tef Ferrari, que sou aquela psicóloga conservadora que vem denunciando aquelas doações um pouco esquisitas do MBL, arrumando uns inimigos no Twitter e, claro, a host deste maravilhoso podcast. Lembrando que você pode encontrar e seguir os participantes deste pod, conferindo os arrobas que a gente colocará aqui na descrição. Então, bora começar o assunto desta semana. E o assunto desta semana não poderia ser outro. O que está sendo falado aí pelo mundo inteiro. Ah, mas o que será que está acontecendo na Europa? Vai entrar, vai sair? É o Brexit? O que é a União Europeia? Quem faz parte? Como entrar? O que fazer? Meu Deus, muitas perguntas vamos responder hoje neste podcast. Então, para abrir o pod, primeiramente, eu gostaria de convidar o meu querido amigo André Assi para comentar um pouquinho sobre o trabalho dele no Senso, no Oliver Talk, os bicos que ele faz por aí, né? O pessoal da direita é assim que funciona, a gente faz uns bicos, vai se arranjando, né, André? Então, exatamente conta um pouquinho. Isso. Então, na verdade, eu sou formado em filosofia, né, graduado e tenho mestrado, sou graduado em história também. Trabalho, além disso tudo, ainda trabalho com edição de livros, né? Presto serviço para 2 editoras, ali no Tipo Digital e a Armada que é parceira aí também. E ao longo do tempo, da onde que vem o meu interesse aí pelo assunto política? Como é que alguém que estudou filosofia foi buscar aí estudos e tratar sobre política externa? Isso tem a ver com assuntos e perguntas que a gente vai tratar ao longo do podcast, mas, portanto, esse assunto, o assunto política externa, relações internacionais, geopolítica, não é o assunto da minha formação dura, mas é um assunto que, por conta própria, eu leio muitos jornais internacionais, autores dessas áreas, geopolítica, relações internacionais, porque existe uma carência gigantesca de compreensão sobre esses assuntos. Então, devido a isso, eu me envolvi com eles, né? No Senso em Comum, embora não seja uma determinação necessária e indispensável, normalmente eu escrevo sobre isso, sobre política internacional, relações internacionais, essas questões. Às vezes no Oliver Talk abordo isso também, mas é um assunto, então, meio que não foi o gosto, mas foi o dever, né, que me conduziu a estudar e a pensar e a tratar, falar sobre assuntos relacionados ao mundo
estrangeiro, né? Mas eu gosto, assim, embora tenha sido por dever, não é que eu desgoste. Eu gosto, acho importante fazer um papel de esclarecimento. Claro que eu não estou falando aqui que eu sou a luminária no assunto, né? Mas eu acho que é importante, enquanto um trabalho de formiguinha mesmo, né? De sempre ler e ir além e trazer algumas informações para compartilhar com as pessoas, porque isso evita que a gente caia nos engodos e nas gafes que saem por aí. Então isso permite que a gente entenda como que um Donald Trump pode ganhar uma eleição, como que um Brexit pode ter acontecido, como que cada vez que algum partido de direita elege parlamentares, deputados ou mesmo primeiros ministros no Brasil, na Europa ou até na Oceania, Canadá, etc., as manchetes falam, surpresa, Partido Conservador, Partido Populista vence eleições. Na verdade é surpresa para algumas pessoas, para outras não é tanta surpresa. Então eu me envolvi aí com esse assunto devido a isso, mas eu também, nas minhas redes sociais, nos meus meios de divulgação de informação, eu também falo, evidentemente, de filosofia, de história, de assuntos diversos, né? Não falo de medicina, não falo de engenharia, de arquitetura, não falo daquilo que eu realmente não entendo, para não ficar parecendo também, olha, que cara pedante, né? Quer falar sobre tudo. Longe de mim falar sobre tudo, né? Aliás, eu falo sobre um conjunto bem restrito de coisas. Mas no Brasil é bom a gente destacar isso, porque as pessoas acham, devido ao academicismo, né? As pessoas acham que se você é especialista na vírgula da página 28 do livro do fulano, você só pode falar sobre a vírgula da página 28 do livro do fulano. Na verdade, a gente pode ter um horizonte um pouquinho mais amplo e falar de outras coisas, desde que você se engaje, estude e tenha embasamento, argumentação, fundamentação. Sempre isso é possível. Então, só para contextualizar aí aqueles que não me conhecem, em relação ao meu envolvimento com esse tipo de assunto, que hoje aí as pessoas já tem uma coisa bem legal, as pessoas vêm perguntar, e aí, o que está acontecendo? Você sabe alguma coisa? Porque no fundo, quem tiver uma mínima conexão com esse tipo de discussão, sabe que não dá para você simplesmente se informar pelos meios normais. Como também não dá para assuntos de política interna, né? Isso não é uma exclusividade da política externa. Mas política externa é um tanto quanto pior e é uma coisa que a gente vai desenvolver aí ao longo do pod. E se você está pensando, nossa, essa voz me é muito conhecida, muito familiar, né? O André já comentou um pouquinho aí da trajetória dele, mas se você ainda estiver muito perdido, lembre-se que tiveram alguns podcasts ali dentro do Guten Morgen e do Oliver Talk. Sabe aquele cara lá que falou sobre o Voegelin? Aquele cara que falou sobre o Boris Johnson, né? O cara que falou sobre o Peterson. Acho que esses são os podcasts mais famosinhos. Aí também aquele... sobre o Olavo. O Olavo também, com certeza. Teve um que ficou bem famoso, seu, que eu acho que foram os 100 primeiros dias de governo, não foi, André? Esse também foi bem... que explodiu bastante também, que foi, acho que você e o Luciano, não foram? Do governo Bolsonaro, isso, do governo Bolsonaro. Eu tava pensando aqui, opa, qual governo? Né? Tá vendo, né? A pessoa internacional é outra coisa, né, gente? Qual governo? Será do Trump? Será do Boris Johnson? Qual será? Oh, meu Deus. Do Borisão da Massa ainda não chegou em 100 dias, mas quem sabe? Aí, então, Oliver Talk, Guten Morgen, fica a dica, né? Grande abraço aí pra Luciano, Flávio Morgenstern, Evandro Pontes, essas feras aí, né? Vocês estão vendo, né? Além de internacional, é só craque que está aqui sendo citado nesse podcast. Eu estou completamente lisonjeada. Mas enfim, vamos direto ao assunto, André. Vamos começar a falar sobre a União Europeia. Aqui no Brasil, André, ninguém fala sobre... Assim, fala... mas com algumas vírgulas, algumas notas de rodapé, né? O pessoal faz quase que jornalismo sobre política externa como nota de rodapé, né? Aquelas duas linhas que ninguém entende. Não, porque aconteceu isso, o Boris Johnson, quem é esse cara? Todo mundo é de extrema direita? Todo mundo é de extrema direita. É aquele loiro que parece com o Trump, ninguém nem sabe, né, André? Todo mundo é o Trump agora? Todo mundo é o Trump, exatamente. O que mais a gente tem... visto aí nos jornais, na grande imprensa, é que pode acontecer o impeachment do Trump. É isso que estão falando.
Agora, tirando isso, as pessoas nem falam. Como é que é, afinal de contas, você que tá dentro, André, você que está dentro aí das colunas, você que conhece aí o pessoal do censo, etc. Como é que é a cobertura da imprensa nacional sobre política externa? A gente está carente disso? Olha, a cobertura de política externa, e mesmo antes de eu estudar esse assunto a fundo, eu já sabia disso, né, eu já percebia isso, que foi uma das coisas que me levou a estudar isso daí com mais afinco. A cobertura é muito ruim, né? Eu disse na resposta anterior, a cobertura de política nacional não é também grande coisa, mas consegue ser um pouquinho mais profissional que a cobertura de política externa. Há um tempo atrás eu divulguei uma foto nas redes sociais de uma matéria sobre o Donald Trump, publicada no Estadão, e aí o pessoal do Estadão, o nível é, para não ficar parecendo que é implicância ou que é hipérbole, quando a gente fala que é muito ruim, que é amadora, a cobertura de política externa da imprensa brasileira é amadora. E aí eles pegaram um tweet do Trump, foram traduzir, literalmente os caras usaram o Google Translator para traduzir, e ficou absolutamente sem sentido. Sabe aquelas frases que todo mundo que já usou o Google Tradutor sabe que algumas coisas saem ali com a sintaxe errada e tudo mais. E o Estadão lá, numa versão impressa, publicou lá a tradução do tweet totalmente errada. Esse é, então, um primeiro problema, e isso nos diz a respeito de um primeiro problema, talvez um dos mais sérios, se não o mais sério, a respeito da cobertura em política internacional da imprensa brasileira. Os caras são literalmente papagaios de pirata. Isso também não é hipérbole. Então os caras, qualquer um que cometa ainda essa prática de assinar o Estadão, assinar a Folha, Primeiro, os caras já não têm mais tantos ou simplesmente não têm correspondentes internacionais. Então o cara não tá lá vendo o que tá acontecendo. Claro que se for um cara que tá lá, que tá ideologicamente enviesado, isso é um problema. Mas nem isso eles têm mais, nem um cara lá ideologicamente enviesado. Isso daí seria mais um problema da Globo News, pensando aqui nos jornais, né? O Estadão, os caras pegam artigos da The Economist, artigos compartilhados por agências, sendo principalmente a Reuters, e isso é um grande problema. New York Times, toda semana nesses jornais tem artigos traduzidos desses grandes jornalões, americanos principalmente, mas de agências europeias também, e eles simplesmente traduzem, e como eu acabei de dizer, muitas vezes sequer traduzem bem, né? Traduzir não é não é um exercício ideológico, né? Dá para você ser plenamente enviesado para qualquer lado e traduzir direito, mas nem isso os caras conseguem fazer. Então, para um jornal de grande circulação, tradicional, com grande tiragem, grande tiragem, sim, a tiragem é pequena, mas Estadão, Folha de São Paulo ainda são jornais com grandes tiragens. Os caras não conseguirem pagar uma pessoa para traduzir ou para revisar, sei lá o quê. Pelo amor de Deus, gente, traduzir um tweet, 2 linhas, os caras não conseguem fazer direito. E isso não é você tá tirando a exceção por regra, não. Isso é uma constante, né? A diferença é que esse dia eu tirei a foto, eu compartilhei, eu zoei, evidentemente, né? Mas constantemente, então, o que esses jornais fazem não é noticiar, mas é reproduzir notícia. E aí você compra inteiramente o peixe da instituição que você está traduzindo. E normalmente são articulistas da o Frank Zaccaria é traduzido pelo Estadão, que é da CNN, New York Times, como eu disse, Time, e por aí vai. Ou seja, essas revistas que a gente sabe que são revistas assim, liberal centrão, né? Quando não professam algum esquerdismo light aí, tipo New York Times, são da linha liberal isentão, que a gente sabe bem como é que é e estamos sabendo cada vez mais. Então, é aquilo que eu falo, para ser uma cobertura ideológica enviesada ruim, ainda tem chão, né? Uma cobertura ideológica enviesada ruim é tipo a da Globo News, né? Que aí você tem os correspondentes, né? Tem lá o Pontual, o Guga Chakra, que é uma figura, acho que talvez o totem, o ícone da má cobertura de política internacional da imprensa brasileira seja o Guga Chakra, né? Ele é o exemplo perfeito, é o cara totalmente isentão, totalmente aquele cara, olha como eu sou politicamente correto,
Olha como Exato. eu sou contra o preconceito, entre aspas, sendo que preconceito é todo mundo que discorda dele, óbvio, porque essa é a definição de preconceito dessas pessoas, né? Então, assim, vejam que símbolo, né? Pensa lá no Guga Chakra, aquela figura com aquela expressão patética, aquele cabelo desgrenhado. Isso é a representação simbólica da coisa. E aí tem, é claro, um enviesamento, né? O Guga Chakra é um esquerdão, comunistão? Não, ele não é. Isso tá mais pro Caio Blinder, digamos, né? Agora, o Guga Chakra é da linha liberal isenta, né? Aceita ali uma economia de mercado, legal, eu preferiria uma economia... É o típico eleitor mais raiz do Partido Democrata. É um cara que tolera o livre mercado, mas de restante é basicamente de esquerda, né? O que a gente chama aí, entre aspas, de progressista, né? Então, para ele, tudo é islamofobia, tudo é preconceito, enfim. Sim, só fazendo um parênteses aqui, você já continua aí tua fala, mas só pra fazer um parênteses que eu lembrei, senão eu vou esquecer. Eu tava assistindo, acho que foi ontem que eu tava assistindo a Globo News, por acaso, tá, gente? Eu não tenho esse hábito, esse costume, às vezes eu moro com outras pessoas, né? Então a gente tem sempre que fazer esse disclaimer, né, André? Às você não gente... assiste, você comete. Gente, desculpa por ser mulher, é sem querer, viu? Não foi de propósito, eu deliberadamente não decido ir lá colocar na Globo News, tá bom? Só esse paralelo. Enfim, aí o pessoal tava falando, não sei se você acompanhou, André, que teve um assalto, eu não lembro exatamente aonde que foi aqui no Brasil, mas teve um assalto, e aí o cara foi assaltar um comércio pequeno, etc. E ele tava armado, tocou o terror, pediu ali o dinheiro, fez todo aquele terror psicológico, né, com a arma, etc. E aí tinha uma senhorinha, e aí a senhorinha falou, olha, meu filho, eu tenho uns trocadinhos aqui. Aí o bandido pegou e falou assim, não, senhora, a senhora pode guardar seu dinheirinho, eu não vou assaltar a senhora, é só o desgraçado fudido do comediante, nós já tô pensando longe, é o ferrado aqui do comerciante. A senhora pode guardar seu dinheirinho. Aí ele pegou, deu um beijo na cabeça, na testa da senhora e falou assim, fica com Deus. Aí, André, escute, lá na Globo News, a mulher, que eu nem lembro quem que era a host ali daquele dia, ela falou assim, mas que bonitinho. Oi? Como assim, gente? Bonitinho, o cara tá assaltando, ele tá armado. Que fofinho. Assim? Que fofinho, né? Ele falou pra senhorinha, não, pode ficar com o seu dinheiro, a senhora já tá velha mesmo, pode aproveitar a vida, não vou assaltar a senhora também, não. Aí eu lembro que até o Guga, nesse caso, ele falou assim, não, eu acho isso um absurdo, não é nada bonitinho, não é nada legal, não é nada bacana, não, isso daí tá errado. Mas aí depois teve um outro caso que eles estavam falando sobre aborto e o Guga já completamente disciplinado para falar sobre tinha uma outra reportagem falando sobre a legalização do aborto, e é ele lá, né? Tem sempre aquelas maravilhosas opiniões, mas este é o jornalismo da Globo News, não é mesmo? Relógio quebrado marca a hora certa 2 vezes, né? Então, foi esse um desses momentos. Pois é. Além disso, também eu acho que tem essa questão de ser despreparado e o pessoal não tem o menor compromisso, né? Nem só com a verdade, mas com o próprio trabalho, né? Com aquela disciplina de procurar, etc. Mas, André, você já reparou que os jornalistas, eles ficam falando em rede, né? Então, um compartilha o outro, que retuita o outro, que comenta do outro, então a informação fica dentro daquela bolha de jornalismo, e aí sai do Brasil, vai lá para a Europa, aí essa mesma informação já chega traduzida em 25 línguas diferentes, já chega aquele telefone sem fio horroroso lá nos Estados Unidos, que chega de outra forma aqui na América Latina, então a informação é completamente deturpada, acho que é um pouco disso também que você estava comentando, né? Sim, exatamente, um só fala e todo mundo replica, né? E na verdade, isso daí até poderia ser salvo se você tivesse, que é uma coisa que o próprio Flávio Morgenstern fala muito, que é a linguagem marcada, né? Então, por exemplo, se um dia, né, isso não vai acontecer, é altamente improvável, mas vamos supor que um dia a Globo News me chame para falar alguma coisa. Quando ela coloca o Guga Chakra, ela não coloca comentarista de política internacional progressista ou liberal, mas se ela me chamasse, ela ia colocar comentarista conservador de política internacional, diz que. Então, quando você tem a informação e ela tem um viés, paciência,
há muitos vieses. Agora, os caras é uma coisa única, monopolística, né? Ou seja, é replicar só a coisa da Reuters, por exemplo, como se aquilo fosse a palavra final do sumo bem, né? E não uma coisa, uma versão da coisa, né? E como a gente bem sabe, é muito claramente uma versão da coisa. E não é a única, e nos últimos tempos, como a gente tem visto e dado muita risada, não é a versão correta. É a versão que erra e erra em escala astronômica, né? Então isso foi desnudado um pouco mais nos últimos tempos, mas ainda é necessário, ainda carece de ser melhor exposto, né? Que talvez a exposição disso talvez possa ser condensada na frase do Trump, "You are fake news", né? Para o jornalista da CNN, né? Então é isso aí. Agora, pelo menos, existe um movimento de se falar, olha, isso não é bem assim, presta atenção, busca em outro lugar, né? Todos os institutos de pesquisa apontando vitória da Hillary Clinton. Mas tinham 3 que diziam que não. Tinham 3, sendo o principal deles o Rasmussen. Então o Rasmussen falou, não, quem vai ganhar é o Trump. Opa! Então se você não mencionou, se você não foi atrás dessa informação, se você não cogitou essa possibilidade, veja, você, quem eu tô falando aqui agora, você é jornalista. A gente tá tendo que ensinar o jornalista a fazer jornalismo, né? E você tem que buscar todas as possibilidades e fundamentos para ela. Mas os caras não vão porque simplesmente é reforçar, é viés de confirmação, né? O cara vai buscar aquilo que confirma a teoria dele. E aí, isso, né, basicamente, isso é a cobertura da imprensa. Então a imprensa brasileira ela é um pequeno vassalo pouco importante desse quadro maior de repetição e de reprodução do que as agências liberal-progressistas aí de imprensa têm para comunicar às pessoas de outros países sobre o que acontece nos Estados Unidos e na Europa, que são os grandes focos, né, determinantes de lá que a gente quer saber o que acontece na política, né? Apesar de eu ainda achar que, bom, aí é uma questão cultural, né? O brasileiro em geral, hoje tá muito diferente, né? Comparado a tempos passados. Hoje todo mundo sabe quem é ministro do STF, quem é presidente do STF, todo mundo sabe quem são os ministros do Bolsonaro, em parte também pela oposição que a imprensa faz, né? A imprensa é um partido de oposição hoje, então tá falando toda hora, então todo mundo tá sabendo, mas a grande maioria das pessoas não sabe. Se você sair, quem é o governador de São Paulo, quem é o vice, quem é o presidente do STF. Então imagina as pessoas saberem e estarem informadas sobre minúcias ou coisas nem tão minuciosas assim de política externa. E nesse bolo todo está inserida a cobertura da imprensa em política externa, que, portanto, é muito, muito, muito ruim e literalmente não é eufemismo, não é hipérbole amadora. Pois é, André, então vamos lá, porque o nosso compromisso aqui é com a verdade. We will make imprensa podcasteira great again. Então, bora lá. Vamos falar agora sobre o que é, afinal de contas, União Europeia. Eu acho que tem muita gente, André, inclusive eu até comentei com você aqui nos bastidores que eu não sou uma super conhecedora do assunto. Eu até falei pro André, olha, André, você me ajuda, porque eu não tenho a menor noção de política externa, principalmente a parte da União Europeia, enfim. Tem muitas pessoas, eu me incluo aí um pouco nisso, que nem sabem o que significa isso, né? O que é a União Europeia, quem faz parte da União Europeia, por que ter União Europeia, né? Tem tantas perguntas. Então vamos começar do mais fácil ali, explicando assim o que afinal de contas é essa tal dessa União Europeia? Beleza, vamos lá. Então assim, e na verdade dá para matar 2 coelhos com uma paulada só na resposta dessa pergunta. Porque muitas vezes, quando se fala contra a União Europeia, as pessoas vão achar que são aqueles caipiras que não entendem nada. O cara não quer a União Europeia. Que na verdade foi até um comentário do Guga Chakra quando teve a eleição do Trump. Esses interioranos aí que estão votando, esses caipiras burros, né, que estão votando no Trump, que são contra coisas modernas e avançadas. E o mesmo se aplica a um contexto europeu, né? Então eu vou tentar mostrar por que isso também não é correto, de onde que vem isso. Mas a União Europeia, para tentar fazer uma explicação comparativa, a União Europeia nada mais é, em sua concepção, em sua ideia original, em sua proposta, ela é o que seria o Mercosul
da Europa, né? Ou seja, não comparando aí com perfeição, mas uma comparação razoável seria essa. É um o primo rico. Isso, a versão primo rico do Mercosul. Você tem lá os países, opa, que legal, nós somos economias abertas, nós somos economias livres, nós temos aí uma tendência ao capitalismo, por que não a gente não fazer acordos de livre comércio e entre nós a gente diminuir taxas ou abolir taxas, enfim, por que a gente não pode compartilhar produtos aí de maneira facilitada, já que a gente tem aqui, a gente está geograficamente próximo, a gente tem muita coisa para compartilhar. O cara tá na Inglaterra e quer um vinho espanhol, tá na Suíça e quer uma massa italiana, né? Por que você não pode ter relações econômicas livres, já que nós somos países livres que gostam da liberdade, que querem fazer interações econômicas aí o mais livre possíveis de taxas, de impostos, etc, etc. Por que eu estou dizendo isso primeiro? Porque assim, muitas vezes quando a gente vai criticar a União Europeia, as pessoas vão falar, pô, mas você não quer livre comércio? Você não é entusiasta do livre comércio? Sim, eu sou. E a União Europeia, quando ela surge com a intenção de ser um bloco econômico, né? E isso é a globalização, e isso é aquilo que nós, conservadores de uma tendência soberanista, que é a palavra que eu gosto, né? Ou seja, a gente quer manter o Estado-nação soberano, uma unidade soberana, isso a gente gosta. Isso é a globalização, isso é bom, isso é legal, a gente é entusiasta disso. Então a União Europeia é basicamente isso. Hoje ela é um bloco, hoje ela não é mais apenas econômico, né? Isso a gente vai desenvolver ao longo do podcast, mas ela tem 28 membros hoje, e no mundo ideal ela seria apenas um bloco econômico, onde os 28 membros desses países europeus têm acordos de livre comércio, né? Uhum. E isso é interessante, isso é bom, isso é legal, isso é positivo, né? Ou pelo menos da maneira que eu entendo, eu acho que todo mundo que é simpático a uma economia de livre mercado também entende, também concorda. Só que, qual é o grande problema? Com o passar dos anos, a coisa foi se agigantando e foi deixando de ser apenas um bloco econômico e passou a ser um bloco político também. É claro que o espertalhão apressadinho, ele vai dizer, pô, mas isso aí é óbvio, né? Se você não vai fazer transação econômica com qualquer Zé Mané, você vai fazer transações econômicas com pessoas que estejam ali com algum alinhamento político com você. Senão você perde, por exemplo, a ideia de sanção, né? Então, o cara fere direitos humanos, o cara é uma ditadura, o cara mata a pessoa, o cara, assim, a nação. Opa, com esse cara eu não vou fazer transação econômica, muito menos transação econômica livre, né? Porque senão eu estou financiando um regime ali, um regime que não merece ser financiado, que não deve ser financiado. Até aí é o aspecto econômico válido, né? O aspecto político que realmente tem que entrar na conta, né? Porém, mais uma vez, né, desde a década lá de 50, 60, quando se sugere a ideia de uma comunidade europeia, etc, etc, que antes de ser União Europeia era Comunidade Europeia. Não vou traçar aqui um grande histórico da União Europeia, porque eu acho que isso seria maçante, tedioso e não está muito no foco do interesse das pessoas. Mas ao decorrer dessa história, o que acontece? Esses aspectos eles continuam, não dá para negar que eles continuam, mas o aspecto político vai apenas se agigantando, ao ponto de algumas pessoas, cair a ficha de algumas pessoas, de que, opa, peraí, mas como assim eu tenho que me reportar politicamente a países, a políticos, a juízes não eleitos dentro do meu país? Né? E aí começa o tipo de problema que merece ser criticado, aí que é difícil às vezes convencer o liberal mais doutrinário a falar alguma coisa contra a União Europeia. O liberal raiz, hoje, ele tem que ser tão contra a União Europeia quanto nós. Porque, na verdade, esse aspecto político ele já está se agigantando tanto que ele está começando a tornar secundário, terciário o aspecto econômico, que aí é o lado liberal, positivo, válido e que a gente gosta.
Uhum. Mas, e aí que entra o globalismo, né? Na verdade, esse bloco aí, ele quer, na verdade, se agigantar e cada vez mais suprimir o conceito, o sentido de Estado-nação. Né? Entendi. E, André, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Por exemplo, para você ser membro da União Europeia, como é que você se torna um membro? Então, o que eu imagino ali é por uma questão geográfica, né? Deve ter, obviamente, outras questões envolvidas nesse pertencimento deste grupo. Mas o ouvinte que está nos escutando, que de repente... estão falando de União Europeia, mas recentemente o Bolsonaro fechou um acordo de comércio com a União Europeia, então o Brasil faz parte da União Europeia? Não, calma, não é assim, não é bem assim, ele fechou um acordo. Não, mas aí, então outros países podem fechar acordos econômicos com a União Europeia sem fazer parte da União Europeia? Então explica um pouquinho pra gente quem faz parte, quem é membro da União Europeia e sobre esses acordos em paralelo que são feitos ao redor do mundo, né? Conta um pouquinho. Essa é uma pergunta muito boa pelo seguinte motivo. Aqueles que são chamados, a partir da década de 90, surgiu na Europa uma tradição que foi batizada de tradição eurocética, né? Quem são os eurocéticos? Então, nós, acho que conservadores soberanistas, a gente é eurocético plenamente. São os caras que duvidam desse projeto político da União Europeia. E uma das principais reclamações dos eurocéticos é que esse Estado, quase Estado, né? Não existe um Estado europeu, mas a União Europeia está cada vez mais próxima de se tornar de um. E isso é um problema. O negócio começa com entusiasmo pelo livre mercado. Legal, a gente é vizinho, a gente compartilha alguns ideais, alguns princípios, alguns objetivos. Mas peraí, eu quero continuar fazendo livre comércio com a Nova Zelândia, quero continuar fazendo livre comércio com a Austrália, com o Canadá, com os Estados Unidos, com o Mercosul. E isso vem se tornando, ao longo dos anos, cada vez mais dificultoso. Por quê? Um acordo de livre comércio com algum país que não é membro da União Europeia, precisa ser ratificado por todos os membros da União Europeia. Olha só que interessante. Então, quer dizer, se o Reino Unido quer fazer um acordo com o Mercosul e a França não aceita, o Reino Unido não pode, porque ele é membro da União Europeia. E aí, ou seja, a ideia original, boa, positiva, que a gente é entusiasta, acaba ficando em segundo plano em nome do projeto político, que é exatamente o que está acontecendo, né? Sim. A França, a Alemanha, de vez em quando surge algum ministro, né? Depois eles voltam atrás, ainda está um negócio meio dúbio, mas esse acordo que o Bolsonaro selou, e a sua excelente equipe de relações internacionais, ele ainda não foi totalmente ratificado, porque ministros ali, membros de governos de França e Alemanha, estão ameaçando não assinar. E se não assinar, e todo mundo quiser, e na época a Itália falou que era a favor, Espanha falou que era a favor, Reino Unido falou que era a favor, que eles não podem meter o bedelho na Amazônia, que isso é uma outra questão, uma questão de soberania nacional. Mas se um dos membros da União Europeia não aceitar, ninguém participa. Opa, peraí, que é isso? Mas quem decide o que eu faço? Sou eu, Reino Unido, ou são vocês? Né? Aí passou a ser, você cada vez mais se agigantar, cada vez mais se tornar algo muito próximo. Não existem mais estados-nação independentes, mas existe o Estado, entre aspas, da União Europeia, que alguns eurocéticos ironicamente chamam de União das Repúblicas Socialistas Europeias, né? Porque está cada vez mais rumando para um negócio de Estado agigantado e de protecionismo, etc. E cada vez mais se distanciando do ideal originário de apenas um bloco econômico de entusiasmo ao livre comércio, né? Sim. Então, assim, para ser membro... E existem uma coisa interessante, que eu até estava conversando com o Wellington, do movimento conservador no retorno do CIPAC. A gente estava lá, olha só, né? Papo de conservador e papo de nerd, né? Meia-noite, no metrô de São Paulo, aquela maravilha. Sábado, só gente bêbada, gente voltando da balada. Aí tava lá os dois nerdão falando de União Europeia. Qual a sua opinião sobre a União Europeia? Oh, meu Deus do céu, a minha opinião sobre a União Europeia, eu acho que a França teve um probleminha ali, né? Tipo, Então, na verdade, aí começou a palestra, né? Aí começa uma palestra no metrô, né? Todo mundo sentado, boa noite, sou professor, né?
Vou falar um pouco. Vocês têm um minuto para ouvir sobre a União Europeia? Podia E estar porque ela é um matando, monstro? podia estar matando, podia estar roubando, mas vim aqui dar a minha opinião sincera sobre a União Europeia. Foi meio que por aí. E aí eu falei para ele uma coisa que ele não sabia, que assim, na verdade existem vários tipos de participação na União Europeia. Então, você não é simples, tipo, claro que você tem que concordar com um núcleo básico de ideias para ser membro. A presença de novos membros também precisa ser ratificada por todos os membros que já existentes. Então, se um país X quer entrar, 27 países concordam e um discorda, esse país não entra. Que foi um acordo estabelecido lá por eles. Nossa, virou uma assembleia zona, né? Não, isso até ainda acho que tem algum sentido. Isso ainda, desse universo todo, isso ainda é o menos problemático. Mas realmente é algo a se pensar, né? Você vê, cada vez mais você vai dissolvendo o poder de decisão do Estado-nação, né? Sim, sim. Por exemplo, o Reino Unido, que no momento ainda se encontra na União Europeia, ele se encontra um dos membros antigos, né? Pois eu até tenho nas minhas anotações aqui desde quando o Reino Unido é membro. Porém, o Reino Unido nunca adotou o euro como moeda. Uhum. Então, que tipo de membro é? E espero que daqui a pouco a gente vai dizer era. Que tipo de membro o Reino Unido é da União Europeia? É um tipo específico de participação nesse bloco, onde ele está dentro, mas ele não compartilha a moeda. O Reino Unido preserva a sua moeda, que é muito forte, que é a libra esterlina. Sim. E aí, existem diversas modalidades de participação na União Europeia. São algumas mesmo, acho que não é do interesse geral ser tão específico aqui. Mas, por exemplo, a Noruega tem um tipo de participação, né? Então, muitas vezes, o país está dentro, usa a moeda, mas não faz parte da União Aduaneira. Ele está dentro do mercado europeu e da União Aduaneira, mas ele não aceita o livre movimento de pessoas. E isso é um ponto muito importante. Ou ele não aceita ou ele é um pouquinho mais restrito. Então, assim, só para citar alguns exemplos, então o Reino Unido é um caso muito simbólico por não usar o euro. A Suíça também tem um tipo de participação específica. A Noruega tem um tipo de participação específica, um tipo de membro da União Europeia. O pessoal da campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia, na época, no período da campanha, disse que talvez, hoje isso não é uma possibilidade, mas na época eles disseram que talvez o caminho seja ser membro da União Europeia, tal como a Noruega que seria mais ou menos o seguinte, né? Na verdade você está dentro, mas você conserva um pezinho fora para algumas questões. E um grande problema que eu ainda não mencionei é essa questão quando o negócio deixa de ser meramente a respeito de transações econômicas e vai cada vez se tornando mais uma questão de agigantamento político, vem junto aí o livre movimento de pessoas. E aí o que acontece? Pensa em países membros da União Europeia que são os primos pobres, né? Então, claro, a Alemanha é legal, todo refugiado quer ir para a Alemanha, né? Os caras não querem ir para a Grécia, os caras querem ir para a Alemanha. Porque lá tem estado de bem-estar social gordo, ou se o cara respirar, ele tem 200 bolsas do governo que ele ganha. Então os caras entram na União Europeia pelo Mediterrâneo e depois vão subindo. Quer ir pro Reino Unido também, né? Tipo, payday, ganhei uma bolsa aqui. Então, opa, é para esse lugar que eu quero ir, né? Exato. Mas por que isso? Claro que o refugiado não europeu não vai ter a livre movimentação, né? Mas se ele tiver algum tipo de aceitação de algum país europeu, ele vai ter. Então, por exemplo, aí você tem a questão da livre movimentação de pessoas e pensa nos primos pobres da União Europeia. Polônia, Romênia. Então pensa o seguinte, salário mínimo na Polônia. Eu vou colocar aqui valores de exemplo, tá? Não são valores reais. O salário mínimo na Polônia é de 7 euros por hora. Exemplo, tá? E ele tem um passaporte da União Europeia, porque ele é um polonês. E aí ele descobre que no Reino Unido o valor do salário mínimo é de 13, supondo aqui, valores equivalentes, o salário mínimo por hora no Reino Unido, o Reino Unido não usa o euro, mas vamos supor que seja esse o valor, é de 13 euros. Aí o que ele faz? Opa, eu estou aqui na Polônia, eu posso entrar no Reino Unido a hora que eu quiser, porque eu sou um cidadão europeu, e ser membro da União Europeia me garante livre movimento de pessoas. O que eu vou fazer? Vou ir para o Reino Unido. Porque lá o salário mínimo é maior, porque lá o estado de bem-estar social é maior, porque lá o sistema de saúde público eu vou poder acessá-lo. E aí tem um dos grandes, assim,
chance, entre aspas, aí, da questão do euroceticismo, que é isso. Opa, peraí, mas isso daqui tá virando uma farra, né? Isso aqui tá virando uma farra do boi. O cara sai de lá do país que é recém-membro da União Europeia, que tem uma economia bastante fragilizada em relação à nossa, e aí ele quer emigrar para os países em que o negócio é bom. E aí vem massas e massas de pessoas e tal, querendo se aproveitar disso. Então, um dos grandes argumentos dos eurocéticos contra o projeto da União Europeia é poder restabelecer o controle de imigração ao Estado-nação. Porque na medida em que o europeu tem livre trânsito por todos... E vejam, isso a gente está falando só do europeu, hein? Estou falando só de migração de europeus para países europeus, sem falar dos que, por outras vias, acessam esses países também. Então vira uma grande, assim, é o bolo que vai se... ou melhor, você vai crescendo as bocas para comer o bolo, mas o bolo não cresce no mesmo ritmo. Né? Então você tem imigração em massa, né? Que é o grande problema relacionado a esse assunto. Você tem uma imigração em massa e descontrolada. Todo mundo quer a imigração, todo mundo gosta da imigração, né? Porque, inclusive, você pode suprir coisas que faltam no país por meio da imigração. Agora, essa imigração ela tem que ser como? Controlada. Mas se o cara tem um passaporte europeu que diz que ele pode entrar e trabalhar em qualquer lugar da Europa, então não tem controle. E quem estabeleceu essa regra? A União Europeia. Peraí. Isso é, no mínimo, problemático, né? André, você me corrija aí se eu estiver errado, tá bom? Eu tava dando uma lida essa semana no The Summit, né? The Summit News. Uhum. E aí ali tinha uma matéria falando sobre a Suécia, que a Suécia, ela tá com números alarmantes de casos de estupro, que inclusive os números chegavam a coisa de 40% dos estupradores condenados, eles eram ali do Oriente Médio ou da África. Então, é exatamente isso que você estava comentando. Claro que aqui você comentou sobre essa transição entre países dentro do complexo, né, vamos dizer assim, da União Europeia. Ali seriam pessoas vindas realmente de outros lugares, de outros ambientes, enfim. Então, tudo isso... você tinha comentado, porque a União Europeia, vou dizer aqui, ela virou a detentora da opinião, né? Então ela tem aquela opinião mãe, e daí se você discorda é problema seu, né? Porque ali ela responde por você, né? Então acho que esses prejuízos, as desvantagens de você fazer parte de um bloco, que de repente você não consegue opinar, de você não conseguir discordar, tipo, eu não quero... A Itália tem um local ali específico da Itália, não vou me lembrar agora do nome da cidade, mas os italianos estavam super chateados, porque tava se perdendo cultura, sabe? Então, tinha uma questão muito forte. A Itália, todo mundo sabe que tem fama no mundo inteiro sobre as pastas, sobre os vinhos, sobre aquelas mamas que tem a tradição, etc. E de repente tem ali um bonequinho. Assim, não é preconceito, não é racismo, tá, gente? Eu estou mostrando pra vocês uma mudança cultural, e não é uma mudança cultural que as pessoas queriam. Tinham ali um bonequinho com uma boneca africana, com aquele cabelo black, com os trajes africanos. E aí as pessoas ali na Itália estavam reclamando, porque, poxa, isso não é a minha história, né? Isso não faz parte das minhas tradições, dos meus costumes. E de repente, e aí por que essas pessoas estavam entrando ali na costa da Itália? Porque foram direcionadas, né? A União Europeia decidiu que ia entrar ali, ou que ia entrar acolá, ou que ia para este país, ou para aquele país. Vocês têm que abrir os braços. Poxa, então está sendo muito mais desvantajoso para a gente fazer parte desse pacotão, porque algumas coisas, até a soberania que você comentou, não está sendo respeitada. Eu não quero. Aí, se você não quer, você é o cara que... né, o vilãozão xenofóbico, né, o vilãozão. Mas, poxa, as taxas, os índices de estupro, de violência, etc., estão aumentando. E aí, né, como é isso ok pra eles? Né? Então, isso é muito complicado. Eu tô vendo aí pela tua fala que existem muitas desvantagens, né, André? Como é que fica... Existe algum equilíbrio entre vantagens e desvantagens? Não, realmente é muita desvantagem. Como é que funciona isso? Então, aí depende
para o que você está olhando. Essa foi uma discussão muito viva na questão da campanha do Brexit e até agora, porque é um assunto não resolvido, que a gente vai falar futuramente. Mas assim, veja, as vantagens econômicas são razoavelmente boas. Não é tão bom quanto se diz, mas existem de fato vantagens. Como é óbvio, né, gente? É óbvio que livre mercado é bom, é óbvio que livre mercado funciona, é óbvio que livre mercado enriquece. Porém, eu estava assistindo uma entrevista essa semana e o sujeito fez a seguinte pergunta para um cara que foi eleito para o Parlamento Europeu pelo Brexit Party. E ele perguntou assim, vamos supor que você esteja errado e que a economia vá se dar muito mal caso a Inglaterra, o Reino Unido saia sem acordo, por exemplo, da União Europeia. Você vai admitir que foi um erro sair da União Europeia? Aí ele falou, não, porque não são apenas questões econômicas. Então você tem que colocar na balança. O que vale mais? Algum prejuízo econômico momentâneo? Porque assim, é difícil você calcular o prejuízo econômico. Já fizeram muitos cenários apocalípticos, né, posteriores ao Brexit. Porque, olha, vai começar a ter taxa, porque vai comprar o vinho espanhol com taxa, então não vai comprar e vai ficar sem, vai ter que comprar de outro lugar, ou vai ter que pagar mais caro e não sei o quê. Calma. Os caras vão poder. Isso é um cenário à luz do quê? Se tudo continuar como está, mas uma vez que ele esteja fora, e o próprio Trump já prometeu isso, vai ter acordo com os Estados Unidos, que antes não tinha. Vai ter acordo com os demais países do Commonwealth, que antes não tinha, Austrália, Canadá, Nova Zelândia. Então, peraí, isso é um exercício de elucubração muito fraco, né? Um exercício de previsão muito fraco. Então, o que vale mais? Mas vamos supor que haja algum problema econômico. O que vale mais? A sua soberania, controle sobre as fronteiras, manutenção da cultura, para colocar aí dentro do exemplo que você disse, porque o pessoal, você colocou ali, né, Itália, Espanha, é que ali é o foco de acesso. O sujeito sai do norte da África e acessa a Europa, evidentemente, via Mediterrâneo, via sul da Europa, e aí uma vez dentro da Europa, aí ele vai ver o que ele vai decidir o que ele vai fazer. A União Europeia, uma das condições para ser membro é ratificar a Carta dos Direitos Humanos. E isso, nos últimos tempos, envolveu o quê? A aceitação de cotas de refugiados. Então, olha só, tá vendo como... Peraí, eu sou membro, legal, vantagens econômicas, peraí, mas eu não quero aceitar refugiado a rodo, porque eu não tenho condições. Os países do próprio Mediterrâneo ainda estão com as suas economias fragilizadas, eu mal tenho emprego para as minhas pessoas, eu quero para o meu povo, eu quero preservar a minha cultura, eu quero ter, no mínimo, controle. Quantos entram, quem entra, quem... E outra coisa, o aspecto geopolítico dessa questão dos refugiados, né? Eu compartilhei essa semana uma matéria que está tendo agora a ação da Turquia na Síria, né? As tropas americanas foram retiradas, e aí o senhor Erdogan, presidente da Turquia, dá a seguinte declaração: se vocês criticarem as minhas ações na Síria, vocês europeus, e a Turquia não é um membro da União Europeia ainda, talvez seja, existe essa proposta é aventada já há alguns anos, pensem no absurdo. O Erdogan disse, se vocês criticarem a minha ação na Síria, eu vou deixar passar 3 milhões de refugiados para a Europa. Peraí, isso daí, me explique melhor. Você vende o negócio como uma questão de direitos humanos, olha, seja bonzinho, can't imagine, receba todo mundo. Pessoas, né? Exato, peraí. Eu pensava que isso era uma questão de direitos humanos, de mais amor, por favor, de multiculturalismo. Mas não, é arma geopolítica. Gente, isso é guerra. Que absurdo, né, André? Se eu falo que vai entrar 36 pessoas da minha agremiação na sua casa, porra, meu, que é isso, cara? Então o cara ameaçou cerca de 3,6, 3 milhões de refugiados. Eu vou mandar eles aí pra Europa. Pô, virou carta na manga para ameaçar a soberania dos países. Então, assim, tudo isso tem que ser ponderado. Então não é só... Mas é claro, a União Europeia opera sob princípios... Né? Não, você tem que aceitar... Beleza, eu acho que tem que aceitar refugiado. Só que, em quais taxas? Em que medida? Como que você averigua se o sujeito realmente... Porque uma coisa que as pessoas sempre pontuam, e qualquer um pode buscar imagens disso na internet. Vai lá, refugiados entrando na Espanha, na Itália. É só homem de meia idade. Caramba, tem criança refugiada, não? Não tem mulher?
Não tem idoso? É um negócio meio suspeito, né? Isso me parece, na verdade, uma arma de destruição em massa geopolítica, né? Onde você manda, assim, milhares de pessoas e uma vez que elas estejam lá dentro, existem legislações. Não estou falando que o sujeito vai ser aceito, vai ficar lá, vai virar europeu amanhã, não é isso que eu estou falando. Mas existe já mecanismos para que o cara seja aceito. E, peraí, vamos lá, outra reflexão aqui. O sujeito é refugiado, beleza. Quem é refugiado não tá em condição de ficar escolhendo. O cara chegou na Espanha, chegou na Itália, porra, meu, lucrei pra caramba, tô aqui já melhor do que eu tava. Por que os caras querem ir pra Alemanha? Por que os caras querem ir pro Reino Unido? Né? Uma questão do Reino Unido, ali no norte da França e no sul do Reino Unido, existe a cidade de Calais. Calais virou uma grande concentração de refugiados. Os caras vão até lá porque eles querem entrar no Reino Unido. Eles não querem simplesmente estar na Europa. Eles querem entrar no Reino Unido. Peraí, você quer entrar num país para ter as vantagens sociais daquele país? O nome disso não é refúgio. O nome disso é imigração. Sim. Conceitualmente, isso daí é uma outra coisa. Então, como é que você fala? Ah, mais amor, por favor, aceite todos os refugees welcome, né? Na época, no ápice da crise dos refugiados, que a Alemanha aceitou 2 milhões, e a Alemanha é uma figura importante para a gente entender a União Europeia, né? Porque ela é a capitã desse time, né? A fundadora e capitã desse bloco. Quando ela aceita 2 milhões, ela não apenas está aceitando 2 milhões, como ela está mandando um recado sobre qual deve ser a política em relação a refugiados, né? Sim. E tudo isso é muito problemático. Eu queria comentar também o que você colocou, 2 coisas sobre os casos da Suécia. A Suécia também, países nórdicos, tem um estado de bem-estar social incrível, né? Gigantesco. A Suécia é o mais aberto, a Dinamarca é um dos mais fechados, em relação a... Embora todos os dois sejam nórdicos, né? A Dinamarca é bem mais restritiva em relação à aceitação de refugiados e de imigrantes. Com relação à Suécia, existe um problema que é o seguinte: mesmo antes da crise dos refugiados, a Suécia já era uma grande concentração de casos de estupro, porque eles têm uma definição própria de estupro. Olha só que isso é interessante também. Não estou livrando a barra dos caras, e já vou dizer por quê. Mas assim, na Suécia, eu e você estamos no metrô. Eu pus a mão no seu braço. Sem você deixar, sem eu te conhecer, sem você pedir, sei lá, às vezes talvez até sem querer, talvez não, talvez sim. Estupro. Aí você vai na delegacia e reporta um estupro. Enquanto você... E aí beleza, hoje, você foi lá e fez isso hoje. Se você não for lá amanhã, daqui 2 dias, daqui 3 dias, falar, olha, tá tudo bem? É como se você estivesse sendo estuprada hoje, amanhã, terça, quarta. Caramba! E por isso que eles têm um número de estupros extremamente inflacionado. Porém, feministas podem ir para a Suécia, né? Fica a dica. Fiquem à vontade, super legal. Agora, a Alemanha, por exemplo, que aceitou a maior cota de refugiados no ápice da crise, isso já mudou a dinâmica social. Né? Então eu vi diversos casos de, por exemplo, tiveram que colocar em parques públicos, em piscinas, os caras tiveram que colocar assim, cartazes com orientações para esses novos integrantes da sociedade sobre como eles devem lidar com as mulheres alemãs. Saiu uma lista, e foi espalhado, porque veja, realmente é uma coisa, enriquecimento cultural elevadíssimo, né? E aí quando a Alemanha recebeu essa cota gigantesca de imigrantes, teve que ter todo esse trabalho aí teve um caso muito importante também, que na virada de ano de 2016 para 17, eu acho, ou 17 para 18, mas acho que foi 16 para 17, em Colônia, né, uma cidade importante da Alemanha, teve um caso que assim, um agrupamento de imigrantes se juntou e os caras fizeram um estupro coletivo, né? Os caras fizeram um estupro coletivo e isso veio à imprensa. E assim, um detalhe muito importante sobre a Alemanha. Eu tenho uma amiga jornalista que mora na Europa e ela tem informações assim quentíssimas sobre a Alemanha. A Alemanha, ela é uma proto-censora, principalmente em termos de imprensa. Então, por exemplo, isso foi noticiado? Foi, mas de uma maneira muito marginal, né? Mas é que foi uma coisa tão grande, tão absurda que não escapou. Teve que ser noticiado.
Mas imediatamente tentaram abafar as informações, os relatórios policiais não foram divulgados. Na Alemanha e na Suécia existe uma regra que é o seguinte: se você reporta, dependendo do crime que é reportado, você vai você foi lá, o exemplo que eu dei, eu pus a mão no seu braço, isso é estupro, você foi na delegacia. Lá na delegacia, você até pode falar, putz, era um cara, olha, pela pinta dele, eu acho que ele veio do Paquistão, viu? Talvez você não vai usar essa expressão, mas ele tinha pele morena, tinha barba, tinha aquele chapéuzinho. Isso até vai entrar lá no relatório. Porém, isso não será divulgado. Nenhum tipo de... é o que eles chamam de profiling, né? Nenhum tipo de perfil vai ser entregue para conhecimento público. Então, até mesmo porque, uma vez que isso seja feito, você já acabou com qualquer tipo de discurso do tipo: aumentaram os estupros promovidos por XYZ. Então você deixa em aberto. Bom, podem ter sido homens suecos, podem ter sido homens alemães. Não sei, não foi falado. Né? No caso de colônia, não, porque não deu para esconder, não deu para segurar. Sim. Mas na Alemanha existe assim um aparato estatal para controlar esse tipo de informação muito, muito, muito grande. Tá? Então é um problema assim, bastante sério. E aí a gente começa a perceber que não é óbvio, né? Óbvio que não é uma questão de compaixão, não é uma Sim. questão de amor, mas é uma questão política e muito forte. Só para encerrar esse lado, logo depois ou durante o ápice da crise dos refugiados, vazou um áudio, e vocês podem buscar isso na internet, da Angela Merkel conversando com o Mark Zuckerberg, né, o criador, o CEO do Facebook, em que o Mark Zuckerberg diz assim, aquela coisa, o telefone estava ligado, não era para estar, vazou. Ele diz assim, não, eu estou trabalhando com formas de proibir críticas à imigração. Né? Então, ou seja, o dono do Facebook falando que, não, eu tô aqui pensando em maneiras de proibir todo mundo que critica a imigração de falar. Então é um negócio, é claramente um projeto político, né? Mas aí, é claro, os bobão, os Guga Chakras da vida, falam que não, tem que aceitar, porque o mundo multicultural, porque é lindo você estar em Berlim e assistir um filme iraniano com o seu amigo da universidade que é coreano, e depois vocês vão para um restaurante italiano. Claro que isso é lindo, minha gente. Só que isso não é multiculturalismo, isso é uma coisa que sempre existiu. O Brasil é fruto disso, São Paulo é fruto disso. E é óbvio que a gente adora essas coisas. É legal você poder assistir um filme iraniano, comer num restaurante chinês, italiano, porém, sabendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O restaurante italiano é legal, mas eu tô na Alemanha. Sim, entendeu? Sim. Eu não tô num lugar que eu não consigo identificar. Né? Muita gente que vai para Londres, eu não tive essa oportunidade ainda, é uma coisa que eu vou observar bem quando eu tiver. As pessoas falam, nossa, não parece que eu tô na Inglaterra, parece que eu tô na Índia. Ah, é preconceito. Não é, cara. Se eu quiser ir pra Índia, eu vou pra Índia. Se eu for pra Londres, eu quero assim, sentir a atmosfera cultural da Inglaterra, né? Eu não quero sentir outra atmosfera cultural. Se eu quiser sentir outra, eu vou para o lugar onde está essa outra. E aí que é o aspecto ruim do multiculturalismo, né? Até teve uma autora muito legal que escreveu um livro chamado Londonistão, né? Porque justamente falando sobre isso, né? Londres está virando uma capital sarracena, né? Sim. E André, por exemplo, aqui no Brasil, né? Se a gente tem alguma legislação, tem como fazer de repente ali um documento para fazer alguma modificação, ou fazer um projeto de lei novo, ou fazer alguma coisa nesse sentido, né? A gente tem algumas chances de mudar, acho que mesmo questões que envolvem cláusulas pétreas, como a pena de morte, etc. Eu acho que isso também, eu não entendo também disso, mas acredito que até isso poderia ser, né, se tivesse alguma ideia de renovar a Constituição, né, enfim. A gente tem algumas formas de mudar, né, as leis, elas existem, elas estão aí para ser cumpridas, mas elas podem ser, sim, alteradas pelo parlamento. Como é que é isso, por exemplo, pensando em União Europeia? Se as pessoas começarem a perceber, né, que existem mais desvantagens e
os países ali que fazem parte desse bloco, eles começarem a perceber que eles estão tendo, de repente, mais desvantagens do que vantagens, porque, poxa, se é uma vantagem meramente econômica, é quase que um acordo com o diabo, né, André? Porque eu vou vender a minha alma em troca de de algumas migalhas, de alguns centavos, para alguns países talvez nem faça mais sentido, né, se manter ali. Para outros, que não são grandes potências, até vale a pena, porque eles de alguma forma se beneficiam, mas de repente para os países ricos já nem faça mais tanto sentido se for para vender a alma para o diabo para ter que fazer desta forma. Imagina, começa um escambo humano ali, né? Ah, se você não fizer um acordo, eu vou enfiar 280 palestinos na sua casa, né? Sim, absurdo. Chegou a esse nível, né? Existe alguma forma hoje da União Europeia se organizar e de repente mudar alguma das suas estruturas ou não? Isso não tem como. Não, na teoria até tem, mas claramente não existe esse interesse, porque a cortina, que é o pano de fundo disso daí, é o globalismo, né? O projeto que está por trás da União Europeia é um projeto globalista de supressão do Estado-nação e na tentativa de criar-se cada vez mais um Estado europeu único, né? Até teve um caso de um deputado liberal, né? Do Parlamento Europeu, que ele é holandês, agora Guy, o primeiro nome dele é Guy, G-U-Y. Ele fez uma conferência na sede do Partido Liberal Democrata do Reino Unido, que é um partido altamente globalista. E ele falou isso, né? Eu até compartilhei nas minhas redes sociais, ele falou, não, porque antes, é que nem Foro de São Paulo, né? Antes não existia, agora existe, não é bem, não é bem assim. Não, os caras estão sendo muito claros, muito cristalinos ao dizer o que eles querem. O que eles querem? A gente quer mesmo acabar com o Estado-nação. A gente quer mesmo criar um exército europeu. Eu lembro que na época do referendo do Brexit, o Nigel Farage, que talvez é o maior eurocético da Europa, ele fala, a União Europeia quer criar um exército europeu. Quem é a União Europeia para fazer isso? A quem esse exército vai se reportar? Quem ele vai obedecer? Se tiver um referendo, se tiver uma ordem da União Europeia e a gente não cumprir, o exército da União Europeia vai agir contra nós? Sim, não sei. E na época, falaram pro Nigel Farage, você é maluco, nunca vai ter isso, não existe nenhum indício de que há um princípio de estabelecimento de um exército europeu. Agora, qualquer um pode dar uma gugada aí, vai ter Emmanuel Macron, Angela Merkel e diversos aí ministros falando sobre a criação de um exército europeu. Ou seja, a coisa segue muito claramente em marcha na direção de virar um Estado. Né? Sim. Virar um Estado único e ali talvez mantenha as fronteiras, abolir fronteira, né? Esse parlamentar liberal, ele fala assim, esse negócio de fronteira, isso aí é bobagem. Isso é tudo besteira. Ele fala, olha pra China, né? Na China tem diversas comunidades lá dentro. Olha pra Índia, não sei o quê. Não, calma, mas aí ele tá fazendo uma comparação historicamente. Olha o nível de absurdidade, né? Você falar isso na Europa, claro que na Europa você também tem isso. Né? Você tem como os bascos, os catalães, você tem a Bavária, enfim, tem a Escócia, que quer independência e tal. Porém, as fronteiras que existem na Europa, elas são fronteiras muito mais claras e muito mais definidas do que eventuais grupos que existam ali numa China, que também existem há muito tempo e vivem dentro da China. Então, assim, tá comparando o incomparável, mas dizendo abertamente que este é o objetivo, esse é o propósito. O propósito é esse, é matar o Estado-nação mesmo e construir um único e grande Estado. Se você estiver viajando, André, só um... Claro. Um apontamento. Demorou, mas saiu. Então deu uma de fefito aqui. Eu estaria viajando se eu pensasse assim, porque você comentou bastante sobre a questão globalista, o modelo globalista, não sei o que, né? Essa coisa de vamos aplicar o multiculturalismo em tudo, isso é legal, isso é bom, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso daí tá me cheirando a nova ordem mundial, André. Eu tô viajando? O contexto ainda maior seria exatamente esse, né? Qual seria a ordem mundial a ser implementada e que ainda está sendo implementada e que foi, assim, duramente golpeada pelas últimas ondas soberanistas e populistas ao redor do mundo,
né? Trump, Bolsonaro, Brexit e outros parlamentares eleitos e tal, o pano de fundo ainda, né? E você tem nova ordem mundial que quer implementar um globalismo, e aí você tem a União Europeia como um bloco econômico que vira um bloco político e passa a agir, a atuar no sentido da realização dos ideais globalistas, né? E uma coisa que eu acho interessante de se mencionar disso é o seguinte: se é isso que os caras querem, por que não falar abertamente, né? Olha, o que a gente quer é isso. Mas por que os caras não falam? Porque eles sabem que se eles falarem, as pessoas não querem. As pessoas não querem. Apesar ainda da mídia, apesar da propaganda, apesar do Jorge Soros financiando nego pra caramba pra fazer essas coisas, as pessoas... eu vi uma pesquisa ontem que era o seguinte: foi perguntado para as pessoas no Reino Unido se elas querem que o país saia independentemente da maneira que elas votaram, né? Então o cara pode ter votado para ficar na União Europeia, mas se ele quer que, apesar disso, o resultado democrático seja cumprido e o Reino Unido saia. Tipo, deu 65%, 62% das pessoas querem que o Reino Unido saia. Porque foi eleito, as pessoas discutiram, é isso que foi votado, tem que sair, acabou. Então, ainda né, essas ideias, elas ainda precisam, assim, você precisa ter um controle mental muito grande, que ainda não se tem, felizmente, para implementá-las, né? Então, mas certamente o pano de fundo é esse, sim. Sim. Você quer concluir? Você lembra ainda o que você estava comentando? Eu quero só falar uma coisinha sobre Parlamento Europeu, porque, na verdade, existem algumas instituições. Um dos tópicos da campanha do Brexit foi exposto no jargão Take Back Control, né? Que é falar, olha, nós queremos... Quem tem que legislar para os britânicos é o Parlamento Britânico. Câmara dos Comuns, Câmara dos Lords, tal como existe, funciona, e nós britânicos, entre aspas, gostamos desde lá a Carta Magna, depois desde as revoluções inglesas, e por aí vai. É isso que nós queremos, né? Então esse jargão é um jargão muito... esse slogan é um slogan muito interessante para a gente entender um pouco das pautas pleiteadas aí pelos eurocéticos. Então, o quê? Tomar o controle de volta. Nós queremos o controle das nossas leis e nós queremos decidir e não... Então, beleza, tem um Parlamento Europeu que é constituído por membros eleitos pelos cidadãos dos países que fazem parte, porém, veja, dentro do Parlamento Europeu existem as bancadas, é igual qualquer parlamento. Então, claro, são eleitos, nos últimos tempos, são eleitos parlamentares eurocéticos que são contra o agigantamento estatal da União Europeia? São. Mas se a bancada que é a favor for maior, as leis vão ser aprovadas e implementadas independentemente disso. E uma vez que isso aconteça, meu amigo, ora, paciência. Claro que existe muita discussão, claro que existe, né? Os caras não vão com toda a ferocidade do mundo de uma vez só, mas é aquela coisa, né? Um dia entra no jardim, rouba uma rosa, outro dia entra no jardim, rouba duas, daqui a pouco levou tudo. É meio que por aí a lógica de funcionamento. Sim. E o Parlamento Europeu funciona mais ou menos desse jeito, né? Não quero aqui encher as pessoas de jargão, né? Mas o negócio funciona mais ou menos assim. Então existe um Parlamento Europeu em que os parlamentares eleitos pela França, em alguma medida, vão ter poder e vão ter capacidade para dar pitaco no que acontece no Reino Unido. Opa, mas aí eu tô lá, eu, cidadão britânico, classe média trabalhadora, vejo lá uma lei ser aprovada, que eu tenho que cumprir, eu tenho que aceitar aqui 300 romenos entrando aqui no meu bairro e trabalhando pela metade do preço do que eu trabalho, porque uma lei foi aprovada no Parlamento Europeu dizendo que as pessoas podem se mover de maneira totalmente livre dentro do território europeu. Epa, peraí. Então pra que eu voto nessa bagaça? Se eu voto, mas os meus interesses nunca são representados? Sim. Então, peraí. O Nigel Farage fala uma coisa muito interessante, que ele fala, é o mesmo lema da Revolução Americana, né? No taxation without representation. Peraí.
vocês querem nos cobrar, porque os membros mais ricos acabam pagando também, né? Claro que existem trocas e tal. Por exemplo, se o Reino Unido sair da União Europeia, com um acordo, pode ser que ele tenha que pagar 17 bilhões de libras para sair. Porque aí ele deixaria de cumprir acordos futuros e tal, né? Não sei em que pé está, porque a gente chegou... foi anunciado um acordo possível hoje, né? Mas, ou seja, o cara tá lá, né, o afegão médio, né, para usar linguajar aí do Emílio Surita. O afegão médio está lá no Reino Unido. Leis sendo votadas lá em Bruxelas. Onde fica o parlamento europeu? Bruxelas. Aí o cara vota uma lei em Bruxelas que me afeta aqui no Reino Unido. Eu quero que essa bagaça se exploda, né? E a demografia do voto no Brexit mostrou muito claramente isso, né? As elites ricas e cosmopolitas votando para o Reino Unido permanecer, e os argumentos eram os mais engraçados e cômicos possíveis. Veja bem, mas se nós sairmos, como que vai acontecer para eu ir passar as minhas férias em Ibiza? Literalmente, não é, mais uma vez, não é hipérbole, literalmente apareceu essas coisas. Sendo que, amigão, você vai continuar indo. Você só vai talvez tenha que passar ali, você não vai passar direto, mas você vai ter que pegar um carimbo, não sei o quê, um papel. Você vai continuar podendo viajar, estudar. Como é que é aquele meme, André? White people problems? Exato. Muito white people problems. Muito. Então não vou poder mais viajar. Nossa, mas eu vou ter que pagar 5 libras a mais no meu vinho espanhol favorito? Meu amigo. Porra, você tem um estado agigantando, querendo te engolir. Você tá preocupado com a tua viagem pra Mykonos ou com o vinho que você toma? Você acha que o afegão médio está preocupado com isso? O cara, a classe trabalhadora, média, votante, não cosmopolita? Esse cara quer mais sair mesmo, ele quer ficar na dele e ter ali as suas vantagenzinhas mínimas garantidas e não compartilhadas com sabe-se lá Deus quem, né? E ainda uma outra coisa, o Reino Unido ser membro da União Europeia, você acaba tendo que aceitar o imigrante romeno, polonês, que vai trabalhar por uma mixaria e eventualmente tomar emprego dos nativos. Sim. E se o cara for, indiano, na Índia tem muita inteligência, né? Os caras vão muito para os Estados Unidos, muito indiano bom. A comunidade indiana é muito rica nos Estados Unidos. E, é uma dificuldade dos infernos para o indiano imigrar para o Reino Unido. Mas aí o cara que é um trabalhador desqualificado, e aí eu tô falando desqualificado economicamente, tá? Ele é um trabalhador desqualificado, ele é livre, leve e solto para entrar. Então a ficha das pessoas começou a cair para esse tipo de coisa. E aí elas, como você colocou nas suas perguntas, as pessoas começaram a colocar na balança o que vale mais e o que deve e não deve acontecer. E aí votaram para sair, né? Entendi. E, por exemplo, vamos lá. A gente falou, você citou algumas vezes ali o Brexit, só pra gente deixar o termo mais palpável para as pessoas. Brexit é o apelido que foi dado para a saída do Reino Unido da União Europeia, né, André? É isso mesmo, né? Não isso, é o British Exit. Isso, British and Exit, isso mesmo. Então, só para entender o que significa esse diabo dessa sigla, desse Brexit, que a gente fala tantas vezes as pessoas não entendem. Então é isso. Beleza. Vamos pensar agora sobre as mudanças na União Europeia. A União Europeia tá lá, decidiu, fez algumas alterações ali. O próprio Brexit, né? Aconteceu o Brexit. Então, o Reino Unido, ele saiu ali deste pacotão da União Europeia. O que isso... Ele saiu ou ele ficou, enfim, a decisão a decisão que foi tomada. O que isso impacta, né, no Brasil, por exemplo, pra gente aqui, o que isso muda? Por que se deve ficar alerta sobre as questões do Reino Unido, as questões da União Europeia? Por que isso influencia aqui na gente, na nossa economia ou em alguma questão mais política em relação ao Brasil? Veja, a gente vai, né, tratar ainda bastante sobre Brexit nos podcasts futuros, mas para antecipar e responder a sua pergunta, eu acho assim, em termos econômicos, pelo menos por enquanto, a gente pode apenas especular. Isso pode ser bom para o Brasil, como pode ser ruim também. Pode ser bom se houver disposição dos dois governos para criar acordos comerciais bilaterais.
Então isso pode ser uma coisa boa. Agora, eu tenho a impressão, eu não cravaria isso, mas é uma possibilidade que a União Europeia tente castigar o Reino Unido após a sua saída. Em que sentido? Você vai, talvez com os Estados Unidos, que é um gigante, não, mas contra o Brasil, que é um pouco menor, peraí, o Brasil, se você começar a dar muita coisa pro Reino Unido, a gente vai tirar o nosso cavalo daí. Né? Então isso é uma coisa que pode acontecer, é uma possibilidade que tem que ser aventada. Mas eu acho que, assim, é até engraçado, algumas vezes, já estou acompanhando e falando do Brexit desde o referendo em 2016, e de vez em quando surgem algumas pessoas que falam assim, mas você é um brasileirinho aí de bosta, o que você tem a ver com isso? Qual o interesse nisso? Para que você quer falar disso? Por que você é a favor de? Quem é você, né? Um negócio bem assim, elitista, né? Sim. E, na verdade, é o seguinte, para nós, politicamente, que eu acho que é importante, na minha visão, e até quero contar uma nova e muito aqui, sairá pela Vide Editorial um novo livro do Alexandre Costa, que é um dos maiores especialistas da ordem mundial no Brasil. Sairá um novo livro que contará com um ensaio meu a respeito do Brexit. Ô, louco! E este ensaio terá por mote justamente essa pergunta, né? O que foi o Brexit? Aí a gente vai tratar em podcasts posteriores, mas o que ele representa? Por que ele é importante para nós brasileirinhos aqui, milícia digital? Por quê? Na minha visão, e na visão de muita gente também, claro, não quero... Aí o André sai do podcast e fala, compra meu livro, falou. Quando o livro sair, comprem o livro, por favor. Eu penso que, eu e muita gente, o Brexit representou, talvez não seja exagerado dizer que sem Brexit não haveria Trump. Porque ele representou o primeiro sopro de um tsunami soberanista, nacionalista num sentido positivo, no sentido de preservação do Estado-nação, de soberania do Estado-nação. E do Brexit em diante, a gente teve muita coisa. A gente teve o Trump, a gente teve o Bolsonaro, e o próprio Steve Bannon diz isso, né? Que o Bolsonaro é resultado desse mesmo movimento, do movimento que gerou o Trump, foi o movimento, em parte, que também gerou o Bolsonaro, todos alinhados aí com essa linha soberanista, populista, como é uma palavra contaminada, às vezes eu uso, às vezes eu gosto da palavra soberanista também. Tudo isso, o Brexit foi a primeira peça de dominó a ser derrubada, que levou aí à queda das demais. Tá? Então, isso do ponto de vista simbólico, do ponto de vista do dá para fazer, do ponto de vista do é possível mesmo quando todas as pesquisas dizem que não. E a partir daí, e não apenas, eu citei aqui coisas grandes, né, como o Trump e Bolsonaro, outros parlamentares éticos foram eleitos, na Espanha, que há 30 anos não tinha um partido soberanista, passou a ter, que é o Vox. Você começou a se falar de outros exits. Então surgiram o Frexit, que é uma possível saída da França da União Europeia. Claro que isso é altamente improvável, porque a França é um dos membros fundadores, né? Mas é uma ideia que é popular entre os franceses. Se você buscar pesquisas, existe uma parcela considerável da população francesa que acharia isso uma boa ideia. Não digo que o suficiente para ganhar um referendo, porque eu teria que verificar, mas uma quantidade considerável. Falaram de Italexit, saída da Itália, da União Europeia, e por aí vai. Então, assim, e tudo isso começou quando? Tudo isso começou com o Brexit, né? O Brexit não começou com o Brexit tem uma história anterior muito importante, mas para essas demais coisas, a vitória do afegão médio em favor da soberania nacional, eu acho que ela pode ser condensada, simbolizada em torno do Brexit, e essa é a importância política dele e que a gente pode tirar lições, né? E a gente tirou também ao eleger o Bolsonaro, que é a mesma lógica, né? Quem votou no Bolsonaro? A tia do Zap, né? O tiozão do churrasco, sim, as pessoas comuns. O Steve Bannon, ele fala uma coisa muito legal, entre tantos, que é
o little guy, né? É o cara esquecido, é o cara negligenciado, é o cara que as elites... É o deplorable, né, da Hillary. É o cara que as elites cosmopolitas, do cara que tá preocupado só em ir viajar e tal, esqueceu. As vitórias dessas coisas, né, Brexit, Trump, Bolsonaro e etc., foi a vitória desse sujeito, né? E isso começou com o Brexit. Eu não estou dizendo que existe uma relação causal, né, que o Brexit causou tudo isso, é evidente que não, mas assim, pavimentou o caminho, né, deixou a atmosfera um pouco menos densa para a possibilidade dessas coisas. É aquilo que eu acredito. É isso aí. André, você quer fazer mais alguma consideração? Porque eu vou explicar mais ou menos agora pro ouvinte como é que a gente vai fazer. É o seguinte, eu combinei com o André pra gente fazer alguns podcasts para explicar alguns conceitos que as pessoas não têm muito palpáveis, não é algo cotidiano que a gente sempre comenta, né? Então a gente chegou ali a uma conclusão, né? O André, bom professor que ele já fez todo um roteiro para mim. E aí a gente comentou que a gente faria um primeiro podcast para explicar um pouquinho sobre a União Europeia, quem que é, quais países fazem parte, né? Dar esta primeira introdução para você, o ouvinte, entender um pouquinho de como funciona a política externa, como é que ela é falada, né, aqui no Brasil, como é que ela é repercutida, porque quase não é repercutido mesmo. É muito difícil, às vezes é aquela notinha antagonista, né, 2 linhas para falar de alguma coisa, né? E eu não tô fazendo uma referência positiva ao antagonista, tá, gente? Só um adendo. Mas enfim, e aí um próximo podcast que eu acredito que a gente possa até gravar na semana que vem, vou ver aqui a agenda do André, pra gente realmente esmiuçar melhor o Brexit, né? Pra gente entender um pouquinho os impactos, como é que esses acordos hoje eu tô falando dia 17, tá, pessoal? Quinta-feira, dia 17 de outubro, que a gente está gravando o podcast, ele vai sair provavelmente amanhã na sexta, então só para você se contextualizar do tempo e espaço aqui da gente. Então a gente vai fazer uma série ali de alguns podcasts, uns 2 ou 3, dependendo aí do que a gente conseguir em relação ao tempo, porque o tempo tá apertado, né? Pra gente poder conversar mais sobre esses assuntos. Inclusive, após este podcast, quando a gente publicar, você que está ouvindo a gente, deixa aqui nos comentários se você, poxa, André, me explica melhor sobre isso, me explica melhor sobre aquilo, né? Fala um pouquinho melhor sobre esse assunto, eu não entendi direito alguma coisa. Se vocês tiverem dúvidas, mandem pra gente, não deixem de mandar, porque todas essas perguntas, elas fazem o nosso podcast, elas dão o conteúdo do nosso podcast e o André aí responde no maior bom grado. Então, para fechar esse primeiro bloco aqui, André, você tem mais alguma consideração, alguma coisa que a gente de repente passou desapercebido, que não falamos sobre a União Europeia, alguma coisa ali sobre o iniciozinho do Brexit mesmo? O que manda? Olha, eu acho que a gente falou bastante, foi bom para um podcast introdutório. O que eu queria dizer, que me ocorreu aqui agora, é que nessa sequência de podcasts, na verdade, a gente vai continuar fazer. Qual vai ser a dinâmica, né? Por exemplo, uma coisa que eu não tive tempo de falar, e acho que nem seria conveniente falar hoje, é, por exemplo, Tratado de Lisboa, né? Que é um dos tratados que regem a União Europeia. Isso eu vou poder explicar no podcast seguinte, em que vai ser focado mais exclusivamente no Brexit. Então, ou seja, a ideia de explicar a estrutura da União Europeia permanece ao longo da série. Então isso é interessante também nesse sentido, né? As pessoas podem perguntar e os próximos podcasts também vão falar um pouco sobre a estrutura formativa da União Europeia, né? Para quem tem dificuldade em entender, e realmente é uma coisa que não é tão fácil, eu acho que na sequência isso daí vai ser bem positivo. Bom, então é isso. Vamos seguir aqui com o nosso podcast. Você, ouvinte, sabe que sempre ao longo dos nossos podcasts a gente faz ali a nossa abertura, apresentação, trazemos o conteúdo para você e logo em seguida, né, nós trazemos a nossa dica cultural da semana. E geralmente a gente traz algum livro, alguma bibliografia, algum filme, alguma coisa que de repente recheie, que dê ali
o sabor do nosso podcast, né? Seria o temperinho para o nosso podcast. Então, na dica cultural que eu separei para hoje, depois eu já vou deixar o André pensando nisso, depois se o André quiser sugerir algum outro livro também, aí eu já vou deixar ele pensando, porque eu peguei ele desprevenido, tá? Então vamos lá. A dica cultural da semana que nós separamos para você é Europa em Transição. Como um continente se transformou em união. Este livro traz duas reações frequentes ao projeto da União Europeia, que são o entusiasmo com a possibilidade de um continente igualitário e o receio de que tal integração ameace a soberania nacional. Foi muito o que o próprio André comentou aqui ao longo desse podcast. Então eu acho que vale bastante a pena dar uma olhadinha neste livro. Nessa obra, você vai compreender um pouquinho sobre a tensão entre a coletividade europeia e os seus Estados-membros, a integração do bloco europeu com o restante do mundo, sob as condições impostas por cada circunstância histórica, enfim. E também o tratamento da União Europeia para com os seus membros, né, os seus indivíduos, a fim de que os seus governantes não estejam desvinculados da população. Então esse livro vai contar um pouquinho sobre essa transição Europa e União Europeia. Lembrando que o link para este livro estará aqui na descrição deste maravilhoso podcast e você pode encontrá-lo para consultar e aí ter a sua primeira leitura, caso você não estivesse tão interessado nesses assuntos de política internacional até agora. Pô, esse podcast me abriu a cabeça, então bora lá, esta é uma excelente bibliografia. André, você tem alguma bibliografia que você gostaria de falar aí pro nosso ouvinte? A gente coloca aqui o link na descrição também. Eu tenho sim, eu queria recomendar, na verdade, um autor e 2 livros dele, que podem ajudar bastante a entender um pouco, principalmente, não sei, com certeza teremos ouvintes viajados, pessoas que... Eu ainda não sou uma pessoa viajada. Então chamou os ouvintes de maconheiro. Perceba, atenção, denúncia. André Assi. Fica comprando maconha, não tem dinheiro para viajar. Eu queria recomendar todos os livros, assim, em abstrato, do Theodore Dalrymple, mas 2 em específico, para entender um pouco de Europa, não exatamente a União Europeia, mas mais o lado cultural, a decadência cultural inglesa, europeia. Então eu queria recomendar A Vida na Sarjeta, do Theodore Dalrymple, e A Nova Síndrome de Vichy, esse mais focado, inclusive, até em União Europeia. Mas esses 2 livros aí, para quem fala, olha, agora eu quero entender como que o berço da civilização ocidental só tá exportando porcaria. Eu acho que esses 2 livros e outros, né, do Dalrymple, mas esses 2 em especial podem ajudar bastante a entender. Então é isso, depois eu pego ali os nomes direitinho com o André, vou deixar aqui na descrição deste podcast para você consultar e se informar melhor sobre este assunto. Bom, você que acompanha a gente está acostumado a ver que nós temos um quadro chamado Vozes do Twitter, né? Geralmente o quadro Vozes do Twitter, a gente traz alguma treta que deu no Twitter, alguma coisa, né, no Twitter que tem uma relação com o nosso tema. A gente estava procurando alguma treta, alguma coisa no Twitter, alguma explanação no Twitter sobre a União Europeia, para ver o que o pessoal tá falando. E assim, o máximo que eu vejo das pessoas falando sobre isso no Twitter, para você ver, né, André, que engraçado e que curioso. Não se fala muito, né? Eu até pesquisei, fiz um trabalho, né, ali bastante... Garimpei, eu não achei. A gente não acha. Tanto que ao longo dessas semanas, eu enchi o saco do André. Você é ouvinte aí pra entender dos bastidores, eu enchi o saco do André, eu fiquei mandando várias reportagens pro André, eu falei assim, olha, isso aqui pode ser legal pra gente colocar no podcast, vamos comentar disso também, né, tem algumas coisinhas aqui que foram faladas, porque falaram tal coisa ali do Brexit, falaram isso, falaram aquilo, mas é mais fofoca, né, André? O pessoal fala bastante do Boris Johnson, faz bastante piadas ali do Boris Johnson, ficam especulando sobre a União Europeia,
até descredibilizando, para você ver, né, como essa imprensa, ela tá muito interligada, né? O pessoal tá realmente a serviço ali dessa questão mais globalista, né, do globalismo. Então, tudo que de repente vai contra, né, a ideologia Greta, né, André, falando assim, né, o pessoal... How dare you? Cadê os meus sonhos? Mas enfim, para fechar aqui, não achamos nada assim de surpreendente que tivesse. O máximo que tem acontecido são algumas especulações, a mídia falando mal. O que só reforça, né? Na verdade, tudo isso só reforça o ponto que a gente comentou no início, né? O negócio é que assim, para ser ideologicamente enviesado, não dá para ser amador. E o negócio é amador. Claro que você pega coisas ideologicamente enviesadas, mas é tão ruim que é amador. E até nisso, para ser ruim ideologicamente, ainda tem que deixar de ser ruim do ponto de vista de ser amador. Então fica difícil. Uma coisa que teve assim teve uma interação, não foi sobre a União Europeia, né, mas foi sobre os Estados Unidos. Teve uma interação entre o Guga Chakra e o Dudu Bolsonaro, em que ele deu a carteirada dele de novo, né? Eu tenho mestrado em Colômbia de Relações Internacionais. Pô, se mestrado em Colômbia gera todas as merdas que ele fala, Deus me livre de ter mestrado por Colômbia, né? Mas ele adora dar essa carteirada, né? Não, porque eu tenho mestrado. Pô, grande bosta, tem mestrado e não aprende a pentear o cabelo, né? Grande bosta. Né? Meu, antes de você começar a tentar mudar aí as coisas, arruma teu quarto, né? O Peterson, né? Pois é, gente. Então, né? E aí teve também uma outra que eu achei super engraçada, eu até mandei essa pro André. Negociadores viram à noite, mas fracassam em obter acordo sobre o Brexit. Aí tem um cara com a bandeira ali pintada na cara e aí make love, not exit, né? A argumentação sentimentalista, né? Sempre, né? Sobre refugiados, sobre o Brexit. Não, os caras estão tocando terror lá, falando, você que é diabético vai ficar sem insulina, o Reino Unido sair do Brexit, sair da União Europeia. Sério, os caras estão nesse nível. O negócio é apocalíptico mesmo. Né? Exatamente. Então, mais uma teoria apocalíptica, mais uma histeria coletiva que estão tentando enfiar na sua cabeça. Então, se você quiser ficar mais sábio sobre isso, acompanhe os nossos podcasts. Teremos este podcast que você, se não entender alguma coisa, mande perguntas pra gente, escute novamente, passe para os seus amigos e aguarde aí os próximos podcasts com o professor Andreassi, que ele vai nos ensinar um pouquinho mais sobre política externa, sobre Brexit e tudo mais. Então, agora chegamos ao final deste incrível podcast. Já quero deixar aqui o meu agradecimento à disponibilidade. O André é super difícil, ele é um amor de pessoa, ele é um doce, mas eita pessoa difícil de agenda, né? Ele tá sempre... Ele comentou ali no começo do podcast que ele trabalha ali com 2 editoras, que ele tem ali os outros trabalhos dele. Como é que é aquele cara do Todo Mundo Odeia o Chris, que a mulher dele fala, não, porque o meu marido tem 2 empregos, o André tem 25 Julius. Empregos. O André, ele tem uns 25 empregos, que é impressionante esse menino pra você achar ele. Ele responde, mas olha que é difícil, então assim, é um privilégio ele receber aqui no podcast do Movimento Conservador, eu fiquei realmente muito feliz, aprendi bastante com você, acredito que o ouvinte também. Então, muito obrigada, já deixo aí o meu agradecimento, tá bom, André? Então, considerações finais. Não, eu queria também reforçar, sou totalmente entusiasta do movimento conservador e nessa sua nova fase, que agora está tendo o podcast, né, teve a mudança de nome, sempre já frequentei, já dei as minhas palestras lá também, e sou absolutamente entusiasta. Queria agradecer você, Tef, aqui pela condução do podcast, pelo convite. É um prazer participar, é um prazer dar uma força. Se o Evandro Pontes, o tio Careca, consegue participar de todos os podcasts da Podosfera, eu também consigo. Vamos aí. Na verdade, a minha mulher vai poder... Hoje, se eu for casado hoje, ela ia poder falar, meu marido tem 6 empregos, né? Porque são 2 escolas, 2 editoras e 2 sites que eu escrevo. Então,
Quem sabe ano que vem não são 8, né? Pois é, tá vendo, gente? Então é isso. Então, nós estamos aí lutando para dominar o mundo, sabe, André? O André Pedro, ele sempre fala isso, que se as pessoas não sabem quais são as nossas intenções, né? Ele sempre comenta. Ele não está aqui hoje, ouvinte, eu sei que vocês morrem de saudade dele, ficam me perguntando. O André, toda vez que ele tá no podcast, ele faz algum comentário machista. Eu sempre falo isso, eu faço questão de jogar isso na cara dele em todo podcast. E aí, quando ele não está aqui para fazer o comentário machista, os ouvintes ficam perguntando, falando que gostam dele, né? Então eu fico chateado, mas assim, eu tô anotando tudo isso no meu Death Note, tá bom? Eu vou matar todos vocês depois. Ele não tá hoje porque ele tá lavando louça. Exatamente, né? Porque agora eu entendi por que ele falou sobre quem dá a última palavra na casa dele é ele. Então era isso. Sabe, né, André, que ele comentou ali que ele com a mulher dele, a última palavra é dele, né? Ah, claro, com certeza. É, sim, senhora. Acredita. Então tá, gente. Então é isso. Acompanhem aí o site do Movimento Conservador, filiem-se ao Movimento Conservador. Se vocês tiverem interesse, procurem. O movimento está crescendo, nós estamos aí hoje disponíveis em várias cidades, estamos crescendo pelo Brasil. E aí, vamos tentar dominar todo o planeta com o conservadorismo. Então tá, minha gente, terminando mais um podcast do Movimento Conservador. E por tudo o que o André Assi comentou, sabe o que ficou, André? Sabe o que eu aprendi? Não foi Avena, não foi Frota, não foi nenhum desses que elegeu o Bolsonaro. Eu acho que quem tem mais a ver com a eleição de Bolsonaro, quem teve ainda algo mais palpável, algo mais plausível sobre a eleição de Bolsonaro, André? Quem? O Brexit? Lógico. Então é isso, ouvinte. Até mais. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Bom, vamos lá. Calma, me atrapalhei. Vai ficar no final. É bom que esse podcast não teve erro de gravação, aí ó, já tem a minha engasgada. Pra não ter Preciso de um erro. Vou plantar um erro de gravação teu, André. Vou te perseguir aqui pra fazer um erro de gravação. Quando eu desligar aqui, que eu falo assim, parou de gravar, vou continuar gravando só pra pegar um erro de gravação dele também. Oh, que fofinho. Eu ia fazer um parênteses aqui sobre esses sonhos, porque no dia seguinte que essa infeliz dessa menina falou dos sonhos, compraram um sonho aqui em casa, eu fui na minha cozinha e falei assim, olha só, achei. Aí está o sonho dela. Aí está o sonho. Aí você comeu. Aí eu comi. Tá vendo, gente? Coisa não. Somos os conservadores radicais, ultra